Se o líquido exato que deveria salvar uma vida de repente virasse uma ameaça letal em questão de minutos. Pensem bem nisso. O sangue é literalmente a essência da vida. Mas, na medicina transfusional, o tempo vira o nosso maior inimigo quando as coisas dão errado. É como um relógio bomba clínico, sabe? E o tic-tac não para. Sejam muito bem-vindos ao Anatomia. Pessoal, da Era da Saúde, a nossa análise de hoje vai direto para a prática de enfermaria, sem enrolação. Mas olha, antes da gente entrar de cabeça nessa corrida contra o tempo, já cliquem aí no botão de se inscrever e deixem aquele like maroto. Isso é absolutamente crucial para ajudar o canal a crescer e a continuar trazendo esses conteúdos que salvam vidas. Já se inscreveram? Deixaram like? Então, bora lá! Bom, quando administramos sangue, estamos basicamente fazendo um transplante de tecido líquido. É um procedimento incrível, verdade? Só que a maior ameaça que a gente enfrenta é a reação hemolítica transfusional. Isso rola quando tem uma incompatibilidade grave, fazendo o sistema imunológico de quem está recebendo sangue atacar e destruir, com muita violência, os glóbulos vermelhos da bolsa doada. Galera, isso não é uma alergia simples, de jeito nenhum. É literalmente o gatilho para uma cascata imunológica e inflamatória gigantesca. Certo, vamos mergulhar nisso aqui. A base fundamental para a segurança de qualquer transfusão depende, 100% de entender esses pequenos marcadores que ficam lá na superfície das células vermelhas, os famosos antígenos. O sistema ABO é o nosso principal campo de batalha. Por quê? Porque nós já temos anticorpos naturais circulando no plasma contra os tipos sanguíneos que não são os nossos. É a defesa de primeira linha do corpo agindo a todo vapor. Mas calma lá, as reações não acontecem todas do mesmo jeito. Vamos usar uma analogia bem simples para separar as coisas. A incompatibilidade do sistema ABO é como um alarme de banco que dispara violentamente assim que o invasor entra. Os anticorpos IgM, que já estão lá armados, começam uma destruição imediata dentro dos vasos sanguíneos. Já o sistema RH, ele age mais como um grupo de agentes adormecidos. Os anticorpos IgG são adquiridos por causa de uma exposição anterior, ficam quietinhos, só esperando uma nova exposição para agir de forma mais lenta e muitas vezes fora da corrente sanguínea principal. Agora, a mecânica dessa destruição é um negócio fascinante. Pensem bem, uma única molécula de anticorpo, principalmente aquelas grandonas do tipo IgM, não pega só um glóbulo vermelho. Ela tem vários pontos de ligação e gruda em múltiplas células ao mesmo tempo. E é esse processo que dá início a um agrupamento letal que a gente chama de aglutinação. E olha só como isso ilustra perfeitamente o resultado caótico desse processo todo. Essa rede gigante de células aglutinadas leva a uma ativação total do sistema complemento do corpo. O sangue, que deveria fluir livremente para oxigenar os tecidos, começa a formar blocos que simplesmente destroem e paralisam a microcirculação. É assustador. Seguindo em frente, a gente precisa olhar para as ameaças não hemolíticas severas que também precisamos saber diferenciar na prática. Temos a triale e a taco. Dá para pensar na taco simplesmente como um encanamento transbordando. A gente coloca um volume muito grande de sangue num sistema cardiovascular que não aguenta bombear e isso acaba encharcando o pulmão. Já a triale é uma lesão agressiva nos pulmões causada pelos próprios anticorpos que vieram no plasma do doador. Mecanismos diferentes, mas que exigem respostas ultra rápidas da nossa parte. Mas voltando à terrível reação hemolítica aguda. Chegou a hora de testar a agilidade mental de quem está acompanhando a explicação. Se o paciente começar a colapsar, quais são as pistas clínicas cruciais que a gente tem que buscar à beira do leito ali nos primeiros minutos? Façam uma pausa rápida agora e comentem o palpite de vocês aqui embaixo. Que sintomas aparecem primeiro? Joguem nos comentários. A gente atua como investigadores tentando evitar uma catástrofe. Geralmente rola uma agitação inexplicável e febre, mas os grandes alarmes vermelhos que precisam ser pegos na hora são uma queda brusca na pressão arterial, ou seja, hipotensão, uma dor lombar súbita e muito intensa, mostrando que os rins estão gritando por socorro, e uma urina que fica escura de repente, meio cor de refrigerante de cola, sabe? A famosa hemoglobinúria. A gente precisa captar esses sinais muito antes dos órgãos começarem a falhar. Só que tem um cenário onde a dificuldade é extrema: o centro cirúrgico. Se a pessoa está sedada e anestesiada, ela obviamente não vai reclamar de dor lombar ou daquela ansiedade absurda. Nesses casos, os únicos alertas de uma catástrofe hemolítica vão ser um choque hipotensivo sem nenhuma explicação ou um sangramento repentino e difuso em todo o campo cirúrgico. E é exatamente para prevenir desastres silenciosos assim que existe a regra de ouro da hemoterapia, a regra dos 15 minutos. Transfunde bem devagarinho, uns 2 ml por minuto durante o primeiro quarto de hora,
É a nossa rede de segurança máxima. Isso dá a chance de identificar os sintomas iniciais e parar tudo antes que uma carga antigênica fatal destrua a pessoa. Vamos sentir essa tensão na prática com um caso clínico hipotético. Imaginem a cena. O concentrado de hemácias acabou de ser instalado. Deu 10 minutos. De repente, a pessoa na maca fica pálida, super agitada, com falta de ar e reclama de uma dor absurda nas costas. O monitor começa a apitar loucamente e mostra a pressão despencando. É um choque rápido acontecendo ali, na nossa frente, no leito. O que está rolando por dentro é uma fisiopatologia brutal. Esse choque imunológico causa uma tempestade de citocinas que acaba com a pressão. E tem mais, viu? As células vermelhas do doador estão literalmente estourando, liberando uma quantidade surreal de hemitóxico na corrente sanguínea. Para tentar se defender desse material tóxico todo, os rins fazem uma vasoconstrição extrema, correndo risco de uma paralisação renal definitiva. O cenário é crítico, rins ameaçados e a pressão lá no chão. Diante dessa urgência absoluta, qual é a primeiríssima ação que toda a equipe precisa executar? Zero margem para erro, pessoal. Comentem a resposta agora mesmo. E olha, essa pausa é a desculpa perfeita para garantir a inscrição aqui no iAnatomia e dar aquele like, hein? É essa interação que faz o conhecimento chegar a mais estudantes de saúde. Então, o pulo do gato é esse protocolo de emergência super rígido. A primeiríssima atitude é parar a transfusão imediatamente. Corta o fluxo. O segundo passo é colocar uma linha nova e manter aquele acesso venoso aberto apenas com soro fisiológico a 0,9%. É fundamental lembrar, nunca, jamais injetem outro medicamento ou fluido nessa mesma linha intravenosa até terem certeza de que ela foi lavada. Só depois é que as etiquetas devem ser checadas e o banco de sangue avisado. Assim que a gente estanca a situação, as ações secundárias assumem a liderança. O foco da equipe passa a ser segurar a pressão com medicamentos, se precisar, e monitorar de perto o volume da urina para evitar que os rins sofram necrose tubular. Simultaneamente, a gente colhe exames de sangue urgentes para buscar hemólise no plasma e rodar o cache de Cumbis direto, provando lá no laboratório que está rolando um conflito imune. E olhem só como saber agir salva vidas. Vamos fechar o nosso caso clínico. Como a equipe foi super ágil, no minuto 10 os sinais foram sacados e a via foi fechada. No minuto 30, aquele fluxo vigoroso de soro fisiológico já estava limpando os rins daquelas toxinas. O resultado de tudo isso, 24 horas depois, a pressão estabilizou e a gente evitou a falência renal. Resumindo, agir rápido e seguir o protocolo foi a diferença entre a vida e a morte. Mas temos que ter em mente que sobreviver a essa fase aguda é só o começo do problema. Essa pessoa agora desenvolveu a aloimunização. O sistema imunológico adquiriu uma memória altamente específica contra os antígenos daquele sangue recebido. Qualquer transfusão no futuro vai precisar de um trabalho quase de detetive lá no laboratório para achar uma bolsa que seja exaustivamente compatível. Para lidar com esses baita desafios, a medicina transfusional aponta para um futuro incrível focado na genotipagem de DNA. Mapeando geneticamente os glóbulos vermelhos tanto de quem doa quanto de quem recebe, a gente consegue cruzar esses dados de um jeito microscópico. Isso significa poder praticamente zerar os riscos de aloimunização e evitar até aquelas reações tardias que são super difíceis de prever. E isso deixa a gente com uma reflexão provocativa. Será que daqui a uns anos vamos aposentar os reagentes químicos e combinar cada gota de sangue por meio de testes rápidos de DNA nos hospitais? O futuro da medicina é fascinante. Bom, se a explicação de hoje ajudou, garantam aquele último like, inscrevam-se no iAnatomia para não perder as próximas análises e já compartilhem com os colegas de turma. Estudem firme, fiquem muito atentos aos detalhes clínicos e vamos continuar salvando vidas. Até a próxima!